Boa noite, está no ar o programa Pela Cidade. Vocês já notaram que a Juliana Decker não se encontra aqui no recinto, porém, nós temos a honra, o prazer de receber uma comitiva da Fazenda Renascer, que por sinal nós já falamos na Fazenda Renascer, em outras oportunidades aqui no programa, falando sobre algumas ações sociais, falando sobre este belo exemplo que é a Fazenda Renascer e a grande importância que tem para a nossa cidade de Novo Hamburgo e cidades de entorno. Nós temos aqui então a Dona Isolde, que é a fundadora. Boa noite, Dona Isolde, tudo bom? Boa noite. Nós temos também a Dona Carmen Fuga. Boa noite. Muito obrigado, que é a psicóloga. E a Ângela Quaresma, que é assistente social. Boa noite. Muito boa noite. E temos também o Aurélio Decker, né? Fazer o quê, né? Boa noite. Boa noite, Lelinho. Ex-viciado em cigarro, 45 anos. É. Então, já que a Juliana não está aqui, por favor, seu Aurélio, que já atropelando a entrevista, foi feita uma matéria no NH, né? Há quantos anos atrás, falando então da Fazenda Renascer? Por favor. Pois é, assim, o Evander chegou lá no jornal dizendo que ele e a Dona Isolde, a esposa, tinham uma ideia. Queriam recuperar os viciados na época já, 92. Já tinha várias pessoas aqui na cidade que sofriam da dependência, né? De droga, alcoolismo também e tal. Então, eles tinham esse desejo, assim, de recuperar as pessoas. Eu falei para o Evander, que já nos deixou, já prematuramente faleceu, digo, mas isso é um desafio monumental. E ele disse, mas eu e a mulher, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir, nós vamos trabalhar. Nós precisamos que o NH dê aquela força de ignição, de começo. E fizemos aquilo com grande alegria. E a Renascer nunca mais parou. Então está aí já há 22 anos, Dona Isolde? 22 anos. 22 anos. Isso. Então foi isso, esse foi o comecinho. Faz tempo já, né? Então, eu quero dar só um rápido testemunho. Não sei se vocês combinaram que a gente ia falar que eu posso falar que eu corto o cabelo lá. Pode falar? Não, pode falar com certeza. Falar? Com certeza. A gente não combinou, né? Então, toda quarta-feira do mês, vai eu e mais 2 colegas meus. Primeira quarta-feira? Toda primeira quarta-feira do mês. De todos os meses, a gente vai lá e faz o corte dos cabelos daquela moçada que está lá. Eu vi aqui no folder da Renascer, tem um portão, talvez vocês daí não enxerguem, mas depois eu posso pedir para o nosso querido aproximar um pouco mais. Eu passei por uma das experiências muito interessantes, que passar para esse portão para dentro foi uma alegria. Mas quando eu saí, eu fiquei tão feliz, porque foi muito bom estar lá e ter a oportunidade de cortar o cabelo daquela rapaziada. Mas sabe que por alguns instantes parecia que não ia mais sair dali, e daí eu comecei a sentir, quando eu saí eu digo, meu Deus, como é bom a gente estar na rua, perto da nossa família. Não que lá seja ruim, por favor, vou deixar bem claro, eu fiquei encantado com aquele local. Mas a sensação da gente estar apto ou estar livre, né, de poder voltar para perto da nossa família foi tão bom. Então, cada vez que eu vou lá, eu entro com alegria, eu fico muito feliz lá, eu já tenho alguns amigos que eu fiz lá dentro, que a gente corta o cabelo há bastante tempo. Mas a alegria de sair de lá e retornar para casa é tão bom. Existem esses relatos também dos internos que lá estão? Eu te ouvindo, fiquei pensando numa frase que é de Augusto Cury, a valorização da vida, né? Um capítulo onde ele fala no seu livro Superando o Cárcere da Emoção, ele diz, valorizar a vida é a grande prova de sabedoria. Então, né, a valorização da vida, ao sair da Renascer, né? Que bom que eu estou aqui, né? Que bom que eu estou livre. É isso que precisamos, valorizar a vida, a liberdade, a sacralidade da vida, né? Claro. Uma coisa que e a maior, diz Cury também, que a melhor maneira de perder a liberdade é querer viver a vida sem regras, sem limites, né? Ou fazer não aquilo que devemos, mas aquilo que queremos e só o que queremos. Enfim.
Isso vale desde criança, né? Nós temos o dever, eu tenho 6 filhos e uma opção de neto. Nós devemos impor limites, né? Nós devemos cuidar. E o desafio é cada vez maior, não é? A gente remove todos os obstáculos e acaba contribuindo para uma dependência, né? Ou não? A senhora que é psicóloga. Sim, não só para uma dependência química, mas para uma dependência de todos os sentidos. E é importante que tu falaste, dar limite para os filhos, para os netos, se estiver que é mais difícil, né? As mães não deixam. Mas para os filhos a gente precisa e deve, principalmente, deixá-los também sentir a frustração. Porque a tendência de nós pais é não permitir que nossos filhos se frustrem. E a não frustração pode ser um passo para a dependência química. Que beleza. Porque eles não conseguem, vamos dizer, aguentar a frustração. E nós estamos preparados com isso. Não, eles não sabem. Que interessante. Não sabem lidar com isso. Com a frustração. Mas Exatamente, a gente não Aurélia. quer, né? A gente quer remover dos filhos a dor, né? É uma tendência de essa. nós pais, mas que nós precisamos, para os pais mais jovens, para os pais que estão iniciando agora, uma atitude racional, assim. É importante que eles se deem conta da importância do não dizer sempre sim, de dizer também não. Não. Para poder explicar melhor como é que funciona a Fazenda Renascer, que é na Lomba Grande, o bairro agrícola de Novo Hamburgo, já quase na fronteira lá com Gravataí, né? Com Gravataí ou São Leopoldo? Gravataí. Então, eu pedi autorização para a dona Isolde, para os demais dirigentes, eles concordaram. Eu vou ficar 2 dias e 1 noite lá. Eu quero ver de perto a coisa. Eu já fiquei 48 horas no presídio, não como preso. E cheguei lá com uma autorização do juiz e disse, olha, eu estou autorizado a ficar 48 horas aqui dentro. O administrador não gostou daquilo, porque foi uma coisa que o juiz mandou, goela abaixo. Então, mas ele disse, problema de vocês, eu estava com o fotógrafo, eu era o repórter e o fotógrafo. Entrem aí, foi lá, chamou um agente, põe eles lá para dentro e chavearam, nós dois lá dentro, ficamos dentro do presídio lá com os presos, era o que a gente queria mesmo, liberdade para falar. Então, não há analogia outra que não seja dizer que eu quero, assim como eu contei no NH, depois de uma série de reportagens, como é que os presos vivem, o que eles comem, o que eles fazem, como é que eles passam o dia, Agora eu quero fazer isso, dentro do possível, sem identificar quem quer que seja, evidente, mas eu quero ouvir histórias, eu quero ouvir relatos, eu quero ver de perto essa história do que o trabalho recupera, a pessoa se sente útil. A gente ouve falar muito que a Renascer, ela consegue, essa fazenda, ela consegue quebrar, né, aquele bloqueio que as pessoas têm com a autoestima. O sujeito é tão criticado em casa, porque ele é viciado, porque ele bebe, porque ele puxa fumo, porque ele cheira cocaína, porque ele cheira crack, que ele não presta para nada, que o irmão dele trabalha no banco, ganha o dinheiro dele e tal, e ele é um inútil, bebe. Bom, o sujeito chega lá, quando se interna, não são todos os casos, evidentemente, mas o cara chega lá achando que ele é a inutilidade total. Aí tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que ajudar a fazer pão, começa a se sentir útil, começa a sentir que ele faz parte de uma estrutura, e assim vai. É isso que eu quero ver, sentir, enxergar e poder contar para você. Então, durante 2 dias e 1 noite, também não sei se vão me deixar sair. Porque depois de 45 anos de viciado em cigarro, talvez ele chegue à conclusão que eu preciso ficar lá mais tempo. E aí eu fico. Eu que vou te dizer. É mesmo? Eu tenho que ficar lá mais tempo. Não sei, eu vou fazer uma avaliação. Ah, meu Deus. Tá o bom. tempo é relativo. Uma das maiores normas que existem lá é só por hoje. Correto? Ah, é? Porque Só isso por alivia Só por a hoje. coisa. Como é que funciona isso? O lema Opa, desculpe. é um dia de cada vez, O microfone. priorizando primeiro as primeiras coisas, existe 1 hora para cada coisa, para cada tarefa. Né? E assim também fica mais fácil nós vivermos, até distribuímos há poucos dias, e falamos muito, houve muitas reflexões sobre o assunto, né? Estresse, depressão, ansiedade. Então, o alerta vermelho foi o estresse, excesso de passado, a depressão, excesso de presente, a ansiedade, excesso de futuro.
Eu lembro que recebi dos Estados Unidos, a correspondência vinha em espanhol há muitos anos, quando iniciamos um trabalho em grupos anônimos nos anos 70. Né, eu guardei esse pensamento que uso muito até hoje. Se tu tens um olho no passado e o outro no futuro, tu estarás vesgo para o dia de hoje. Né? Então, hoje é o amanhã que tanto nos preocupou ontem, importante. E por aí fica mais fácil, né? E é bíblico também, Mateus 6, ótimo. 33, 34, para cada dia basta a sua dificuldade, né? Então, o valor de um dia de cada vez. Né? Só por hoje. Uma curiosidade. Tu trabalhas na função de assistente social. Lá tem, ao que me consta, são 27 internos e parece que 3 funcionários, seriam 30 homens. Só homens, não pode ter mulheres. Há uma legislação que impede e tal, então só homens. Então, tu tens um trabalho lá, sendo a única mulher, diariamente. Como é que é conviver com essa, abre aspas, machaiada toda? Eles são organizados, eles são disciplinados, eles sabem lavar louça direitinho ou é que nem eu, assim, a bala? Sim, eles são muito disciplinados, né? Eles têm uma educação que às vezes a gente não encontra na rua, né? Com pessoas que têm uma família bem certinha, vamos dizer, né? Sim. Eles lá têm, assim, uma educação fora de série. Eu sou considerada a mamãe deles, né? É mesmo? Eu me sinto muito feliz, eu trato todos eles como filhos mesmo, né? E a gente tem aquela distância, assim, né, de criar aquele vínculo, mas a gente acaba gostando tanto do nosso trabalho que o que a gente faz, assim, de ver a reconstrução da família. E hoje o que nós trabalhamos muito, assim, é que nós estamos ensinando eles a amar, né? Não é só a lavar roupa, não é só a limpar a casa, não. A gente está ensinando eles a amar, porque eles não sabem mais amar. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Sentido, assim, o amor no seu amigo, isso, o familiar, a sua namorada. Sim, nesse sentido amplo. Porque é bem difícil. Porque senão fica sobrecarregado para ti, né? Tu não consegue ter um tema de amor nesse sentido, porque daí não é possível. Eles vão passar o dia te perguntando coisas, né? Não, a gente ensina eles a amar, por exemplo, assim, ó, o simples fato de tomar um chimarrão numa roda de amigos, né? Amar a convivência. É valorizar, a sua liberdade. Valorizar a simplicidade, isso, exatamente. Sim, nesse sentido. E valorizar quando eles estão em casa aquele filho que eles têm, jogar bola com o filho, sabe? O pai e a mãe também, porque às vezes tem abismos, né? Sabe? Claro, são essas coisas assim que acabou se perdendo, né? E a gente tem assim casos, por exemplo, de pessoas que estavam afastadas da família 6 meses e de repente a mãe vem lá porque viu que a gente faz esse contato, porque nós não trabalhamos só o dependente lá dentro, a gente trabalha a família lá fora. E aí funciona, né, esse resgate, né? Nós temos as reuniões todas as quartas-feiras. Você trabalha mais com quem? Com mães ou com pais ou irmãos? Qual é a incidência maior de colaboração? Não existe assim uma incidência maior. Não existe. Não tem. Os casos são variáveis. Casos, e assim também como a gente trabalha, cada caso é um caso. Não existe uma fórmula para todos. Cada um é uma maneira. E vocês não permitem interferência. Por exemplo, a mãe, não, eu quero que o meu filho faça isso e aquilo. Não, vocês têm as normas e eles se adaptam a isso. Normalmente a gente diz para a mãe como tem que ser. O problema, na verdade, ele nasce, com certeza, antes da dependência química, né? É um histórico, talvez da infância, depois pela juventude, aí depois ele virou jovem e daí ele se deparou com certas coisas da vida e talvez faltou o não da família, ele chegou no mundo, o mundo disse não para ele, ele foi não sei aonde, a guria disse não para ele foi não sei aonde, ele disse não, aí a droga disse sempre sim, né? Porque a droga ela nunca diz não, né? E os amigos também não. E aí então o problema nasceu antes da droga, porque vamos esclarecer uma coisa. A droga é uma coisa, mas a falta de assistência, a falta de família, que é isso que a Renascer prega. Eu já fui várias vezes lá e eu vejo isso. Ela começa a trabalhar o problema antes do problema. É a família. Às vezes a gente sabe disso. Muitos amigos nossos não têm família, embora estejam dentro das suas casas. Agora tem gente sentada no sofá mexendo no celular e eles não estão compartilhando e aquela pessoa daqui a pouco vai embora. Eu vou chorar, desculpa. E é importante porque eu
vivendo lá durante um tempo, quando eu saí de lá, eu pensava na hora de uma filha minha que mora em Torres e eu precisava ver ela, e eu não consigo, mas eu sei que ela está lá na rua me esperando, né? Então, eu queria que falasse sobre isso. A Renascer, ela trabalha, não é só a droga, né? Como é que as pessoas que estão nos vendo em casa, como é que elas... Então tá, eu tenho um problema, o que eu faço? Como é que procede? Eles querem internar alguém. Qual é alguém. o primeiro Como passo? É que eles fazem? O primeiro passo Agora, explica um pouco, pai, desculpe. O Rafael não esteve internado lá na Renascer, até poderia ter estado. Mas parece que dá a impressão que estivesse lá. Se for preciso, a gente vai comigo. Eu já vou passar o tempo lá. Desculpe. Qual é o primeiro passo, então, da família que quer internar alguém? Precisa internar alguém. Sim, o primeiro passo é a gente ter a consciência de que o próprio dependente queira fazer o programa. E eles querem? Que ele esteja Sempre. motivado, Que ele nem esteja sempre motivado, ele está bem motivado, mas a adesão é voluntária, né? Então Tá, ele então precisa não adianta a família aceitar. chegar lá e dizer, olha aqui, eu vim trazer ele não quer, mas nós vamos deixar ele aqui. Isso não funciona. Não funciona. O dependente químico, ele precisa querer. Sim, estar lá. a última palavra é dele, Sim, então, sim, do sim. desejo de E ficar. mais que querer, Exatamente, deixar tem de que- usar a droga, né? Ele Uma tem que- dos lembretes nossos, se vocês vieram aqui só para parar de usar droga, né? Podem arrumar suas malas e voltar para casa porque não vai dar certo. Porque o objetivo é a mudança de vida, é a coragem para mudar, é a mudança do estilo de vida do qual fala ali Richard Beauvoir, né? Estou Sim. aqui porque finalmente não há mais como me refugiar de mim mesmo. Até que sofro partilhar dos meus segredos, não me libertarei deles. Temeroso de ser conhecido, não poderei me conhecer, nem aos outros estarei só. Onde, senão em meu companheiro, poderei encontrar o meu espelho? Aqui juntos posso, finalmente, conhecer-me por inteiro, não como gigante dos meus sonhos, nem como anão dos meus temores, mas como alguém parte de um todo, compartilhando seus propósitos. Neste solo, poderei criar raízes e crescer, não mais isolado como na morte, num projeto de morte, mas verdadeiramente vivo para mim e para os outros. E aí começa, né, o levar a mensagem, depois de estar em recuperação, para aquele que ainda está sofrendo, né? E por isso nós poderíamos dizer preencher o vazio existencial, né, que foi falado aqui. Para preencher o vazio existencial é preciso buscar um sentido maior, né? A gente Então, tem que fazer um isso. intervalo. Os primeiros 15 minutos voaram, então a gente volta em breve. Vou tomar uma água e me recompor aí, me desculpa, tá? Já voltamos.